Fox Sports. Bom, definições do Campeonato Paulista, né? Tivemos um Grenal para variar polêmico e, infelizmente, mais uma vez, um domingo de público baixíssimo no Campeonato Carioca. Até quando, né, que teremos um campeonato tão tradicional no futebol brasileiro, desprezado pelos torcedores, mas em especial pelos clubes que também não fazem absolutamente nada para se unir em relação a um torneio que merecia um cuidado um pouco mais especial. Tá aí o recado do Felipe Facincani. Deixa eu voltar ao Morumbi, vou lá para o Morumbi, porque os jogadores já deixaram o estádio. O São Paulo bateu o Red Bull Brasil 3-1 e deixa eu saber do André Cavalcante as últimas informações, porque André Cavalcante será uma semana Fox Sports com o São Paulo, em campo quarta-feira pela Copa do Brasil, André. É isso, Calheiro. Só pra gente fechar a conta, passar a régua no que houve aqui no estádio do Morumbi. Vitória do São Paulo por 3-1 para cima do Red Bull. Red Bull não foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas também não se classificou. Enfim, a equipe permanece na elite do futebol estadual, mas sem grandes conquistas, pelo menos até o momento. Os jogadores do Red Bull, comissão técnica, já foram embora, assim como os jogadores integrantes da comissão técnica do São Paulo. São Paulo que, como você ressaltou e bem, Calheiros, tem uma semana de decisões pela frente. Amanhã com, inclusive, a apresentação do novo técnico Diego Aguirre, atividade programada para as 3h30 da tarde, entre 3h30 e 4 horas, apresentação oficial do técnico uruguaio como comandante São Paulino, inclusive a expectativa é que ele comande esse treinamento, e há só um pequeno asterisco com relação aos trâmites burocráticos, hein? Como ele é uruguaio, precisa tirar o visto de trabalho, e aí a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história para saber se ele tira o visto de trabalho a tempo de comandar a equipe na quarta-feira contra o CRB em Maceió, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa é que sim, que o São Paulo consiga correr com essa burocracia e que ele já faça a estreia diante da equipe do CRB. Lembrando que o São Paulo, no jogo da ida aqui no estádio do Morumbi, conseguiu a vitória por 2-0, portanto tem uma boa vantagem para administrar, mas como o momento é de turbulência, não tenho nenhuma dúvida para cravar aqui que o Diego Aguirre, vai com o que tem de melhor, com força máxima para Alagoas, para assegurar de vez a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil, e na volta, no próximo fim de semana, já tem o primeiro jogo das quartas de final contra o São Caetano. São Caetano nesse primeiro jogo como mandante. Aí só resta saber onde o São Caetano vai mandar o jogo. Provavelmente não no Anacleto Campanella, uma boa possibilidade desse primeiro jogo ser disputado no estádio do Pacaembu. Portanto, é isso, Calheiros e amigos dos canais Fox Sports. São Paulo venceu e bem, mas a torcida continua na bronca com o time. Hoje fez manifestação, fez protesto, simulou uma marcha fúnebre e boa parte da torcida, pelo menos os torcedores organizados, sequer entraram no estádio do Morumbi e ficaram do lado de fora protestando. Mas, dependendo de como for essa semana, uma boa classificação na Copa do Brasil, depois uma boa vitória sobre o São Caetano, o Diego Aguirre pode começar com o pé direito a trajetória dele à frente do tricolor do Morumbi. Calheiros. Ô, André, uma questão que chamou atenção hoje aqui mais cedo, bem observado pelo Leandro Quesada. O goleiro, o Jean, que é sempre muito elogiado, né, com a bola nos pés. Hoje a falha do São Paulo foi justamente através desse tipo de jogada, desse fundamento do goleiro do São Paulo. E por ali saiu o gol do Red Bull Brasil. Como é que repercutiu aí essa história no Morumbi também? Que o Jean está começando a se firmar também como titular desse time tricolor, hein, André? Ele estava começando a se firmar justamente no jogo contra o CRB, que ele foi muito bem, mostrou habilidade com os pés, foi contratado até, dá para dizer, a peso de ouro pelo São Paulo, investimento de 10 milhões de reais, justamente porque jogava muito bem com os pés no Bahia, fez um ótimo campeonato brasileiro no ano passado, mas vem oscilando no São Paulo de uns tempos para cá, desde que o Sidão se contundiu, foi mal no jogo contra o Palmeiras, nesse quesito, saída de bola, e hoje ficou um frisson danado aqui no estádio do Morumbi, justamente por conta do primeiro gol marcado pelo Red Bull, gol marcado pelo Edmilson, mas iniciado por uma saída errada do goleiro Jean, que começa a ser bastante contestado pelo torcedor. Até perguntei para ele agora há poucos instantes o que ele pretende fazer com esse tipo de jogada, se seria mais fácil quebrar a bola para frente. Enfim, melhor do que eu ficar explicando aqui, vamos justamente chamar agora essa resposta do goleiro Jean, falando sobre esse momento de contestação dele, dificuldades de exercer um fundamento que ele costumava exercer muito bem, que é a saída de bola. Com a palavra, o goleiro Jean. A gente começou um pouco desentrosado ali, né? A equipe não vinha treinando, nem tinha jogado junto nenhuma vez. Mas um erro meu ali na saída de bola, originou o gol. Mas importante que a equipe conseguiu reagir e conseguimos o placar.
Qual foi a impressão que você acha que o time deixou pro Aguirre, que assistiu a partida hoje? Acho que ele que tem que fazer a análise, né, do jogo, ele junto com a comissão dele, mas acho que o que ficou de bom nesse jogo é que mostrando nossa reação. Jean, você tem essa característica de sair muito bem com os pés, foi por isso que você foi contratado, todo mundo sabe disso, mas desde o último jogo para esse jogo tem encontrado algumas dificuldades justamente nesse fundamento. É uma questão até da fase da equipe, do emocional, talvez seja a hora de começar a quebrar um pouquinho a bola para frente para ganhar mais confiança? Não, é só meu 4º jogo ainda, né? Tô um pouco sem ritmo ainda. Mas de jogo a jogo eu venho reconquistando o ritmo de jogo que eu tive ano passado e pegar um pouquinho mais de confiança para deslanchar aí durante a competição. Ô Jean, como é que é pro goleiro ter a cabeça tranquila depois de cometer um erro, né? E a torcida, a hora que você pegava lá, chuta, para se controlar e não fazer o que a torcida quer e sim o que o treinador pede? Goleiro é isso, né? Goleiro erra, não pode errar, né? Se errar, dá problema lá atrás. Mas já tem que esquecer o lance, pensar no lance seguinte para não errar e complicar ainda mais o time. Queria que você falasse o que você espera desses confrontos contra o São Caetano, que tipo de obstáculo esse adversário pode impor a vocês, como é que vai ser essa fase que já começa a ser decisiva do Campeonato Paulista? Eu acho que agora zera tudo, né? Começa tudo da estaca zero de novo, agora só jogo decisivo e com força total para tentar buscar as classificações e chegar ao título do Paulista. A torcida organizada ficou do lado de fora, deu para perceber ali um vazio naquele setor, como é que vocês comentaram dentro de campo? Foi diferente a atmosfera hoje, né? A gente não comentou muito não, mas eles estão na razão deles, né? Perdemos já 3 clássicos esse ano, eles estão na razão dele, mas como eu falei, começar agora a ganhar nas decisões para reconquistar a confiança deles, para que eles voltem a torcer e comemorem o título junto com a gente. Obrigado ao goleiro Jean. Está aí, portanto, a palavra do goleiro Jean, que apesar dessa oscilação recente, será, sem dúvida alguma, titular no jogo da próxima quarta-feira, jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil contra o CRB em Maceió, até porque o Sidão, que seria o reserva imediato, ainda se recupera de uma lesão muscular, hoje sequer ficou no banco de reservas o Sidão, e a outra opção seria o garoto Lucas Perry, um garoto cria das categorias de base, não está pronto para assumir uma responsabilidade desse tamanho, portanto o Jean segue no gol São Paulino, apesar das recentes oscilações. E vale o convite, né? Vale a gente já lembrar, jogo da próxima quarta-feira, São Paulo e CRB, jogo exclusivo dos canais Fox Sports. A bola rola às 7h30 da noite na quarta-feira, mas a gente vai fazer uma cobertura toda especial lá na capital alagoana, já a partir de amanhã, segunda-feira. Calheiros. Legal, show de bola, André. Obrigado pelas informações. André passando a limpo, hein? Dando a geral aí do São Paulo nessa vitória sobre o Red Bull Brasil, 3-1. E o Jean, hein? Jean que começou bem no gol do São Paulo, né? Parecia que ia se firmar sem contestações, mas hoje, olha, botou uma pulguinha atrás da orelha aí do torcedor do São Paulo. E não foi só essa falha que originou o gol do Red Bull Brasil. No segundo tempo, ele recebe a bola de um colega de time, vai dominar dentro da área. O lance do escanteio, né? E ele domina mal, a bola bate na canela e vai para fora. Me deu a impressão que ele estava um tanto quanto nervoso com o jogo. E claro que o gol contribuiu também para que tirasse a confiança. Agora, é um bom goleiro, tem que ser trabalhado, precisa ter calma. Agora, o que aconteceu com o Sidão? O Sidão não está mais no São Paulo? E se machucou. Porque para mim o Sidão é o titular. É o titular? Tava bem, né? E o Sidão é o titular do time. A propósito, quem indicou o Sidão foi o cara que mais conhece dentro do São Paulo, que não está mais no São Paulo, essa posição de goleiro. O Rogério Ceni. Inclusive, então, se o Rogério Ceni indicou o Sidão, é porque o Sidão é bom. E foi bom no Audax e foi muito bem também no Botafogo. Não é possível que o Sidão... o Sidão está fora. O André até falou ali que não tem previsão de retorno ainda. Mas né? para mim, ele é o titular do gol do São Paulo Futebol Clube. Eu vejo o Jean como um bom goleiro. A questão toda, Calheiros, é a seguinte. Essa preocupação de todo goleiro que veste a camisa do São Paulo em tentar agradar a torcida ao fazer gestos que lembrem Rogério Ceni. Toda hora um goleiro, eu quero bater falta, vou sair jogando com os pés porque o Rogério era assim. Existe esse comparativo interno e essa própria pressão colocada muitas vezes pelos goleiros para agradar o torcedor que ainda vive de um passado recente, muito vitorioso de Rogério Ceni. Então isso faz muito mal aos goleiros. Se eles deixarem de ter essa preocupação de também tentarem ser diferentes pela forma que foi o Rogério, esses goleiros vão ter sucesso no São Paulo. Denis foi assim,
o próprio Sidão passou por isso, o Jean agora sofre essa pressão. Enfim, esses últimos caras que vestiram essa camisa tão imortalizada nos últimos anos por Rogério e por tantos outros goleiros que foram maravilhosos na história do São Paulo, mas em especial o Rogério por ser um cara diferente, com esse sentido de sair jogando com os pés, como foi o Zete também antes do Rogério. Então, quando um goleiro do São Paulo parar de achar que ele também é um líbero, ele é um goleiro que joga com os pés, que ele tem esse recurso, etc e tal, esses caras vão ter tranquilidade para primeiro ganharem confiança, exercerem muito bem seus trabalhos embaixo ali da trave e depois tentarem outro tipo de recurso. Esses goleiros têm se preocupado em terem o diferencial que era peculiar do Rogério Ceni para depois pensarem em ser goleiros. Quando eles inverterem essas situações, eles vão conseguir ter sucesso. Vamos ver, vamos aguardar como é que vai ser aí esse futuro, nessa disputa de goleiros, quando o Sidão for liberado do departamento médico. Vai ter essa disputa aí, o Sidão deixou o time só pelo problema físico, né? Que acho que problema técnico o Sidão não teve nessa temporada 2018. Foi só uma... Aliás, a lesão do Sidão foi no aquecimento, minutos antes do jogo contra o CRB lá no Morumbi, na partida de ida da Copa do Brasil. E olha só, o São Paulo, que como o André Cavalcante disse, né, deve apresentar amanhã o seu novo técnico, né? O Diego Aguirre, 3h30 da tarde, só que tem essas questões burocráticas bem lembradas pelo André Cavalcante, né? Por se tratar de um estrangeiro, o uruguaio Diego Aguirre tem que definir essa questão, né, do visto de trabalho, mas está aí, ao lado do diretor de futebol do São Paulo, Raí. Jogaram juntos do São Paulo. O Diego Aguirre, já de olho no jogo hoje, foram companheiros em 90, né? Foram. Isso. Só espero que o São Paulo tenha definitivamente convicção naquilo que quer. O Diego Aguirre, de novo, é um técnico completamente diferente daquilo que foi Dorival, do que era Paton Balsa, do que foi Osorio, enfim, o São Paulo... muito diferente do Dorival? Completamente. Não esperem do Aguirre um futebol ofensivo, não esperem do Aguirre um time de toques leves de futebol, né? Aquele São Paulo que vai propor jogo, porque não é bem assim. Ele joga sempre da linha intermediária um pouco mais para trás, espera mais o adversário, né? Mas no Internacional, Fatiga, vou te interromper aqui. No Internacional, a característica do time do Aguirre era justamente o time que gostava de ficar com a bola. Mas não propondo o jogo no campo do adversário ofensivo. Era um time que mais pés no chão, mais intermediário. Como foi o time eliminado da semifinal pelo Tigres, né, da Libertadores. Como era o São Lourenço recentemente, como foi o Peñarol. Esses trabalhos de destaque do Aguirre foram com times que primeiro priorizavam uma compactação defensiva, um time que